agradecer já a presença de todos, bastante clientes nossos de base aí, o pessoal já nos conhece. E o pessoal que não conhece tem a oportunidade, então, de conhecer mais um webinar sobre inteligência artificial, onde a gente vai focar o Copilot em ação. Então, esse webinar a gente chamou, né, então, do chat à automação empresarial. O que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Essa questão justamente da marca, né, Copilot, o quanto a Microsoft realmente tem trazido recursos, né, com o nome Copilot aqui e ali. Então, a ideia desse webinar é dar um pouco mais de visão para vocês e vocês conseguirem entender ao final desse webinar, realmente, praticamente os sabores que o Copilot possui, né? Então, desde um Copilot mais simples, ou seja, do chat, né, do gratuito, até uma versão, né, mais automatizada, mais avançada, né, com agentes inteligentes. Então, essa jornada aqui a gente vai ter um pouco o inicial aqui de conceito que eu vou passar para vocês e logo depois a gente já começa com uma demonstração na prática, tá? Então, esse webinar eu vou conduzir aqui junto com vocês, né? Sou o principal Sales Executive hoje da Alpha People, né, por Brasil. O Hernani está aqui conosco também, nosso pré-vendas também, que vai nos ajudar com a demonstração, e o Rogério também vai nos ajudar. Então, nós temos aqui uma equipe, né, de pré-vendas para fazer uma demonstração aí na prática para vocês. Então, antes da gente começar aí também a nossa agenda, né, como eu falei, a gente vai falar então sobre o Copilot, sobre esse ecossistema, para vocês entenderem o Copilot do básico até o avançado. E a gente já entra na demonstração na prática, então o Rogério fazendo uma demonstração ali na parte do pacote Office que a gente conhece, né, o Microsoft 365. Depois entra ali o Hernani também trazendo o Copilot mais na operação mesmo de negócios, né, de aplicações de negócio, e até o Copilot Studio construindo ali, mostrando, né, um agente em funcionamento. E depois a gente volta aqui também trazendo mais algumas questões de como é que a gente pode apoiar vocês, né, em próximos passos de adoção, né, dessa evolução, vamos dizer assim, de transformação de inteligência artificial na sua empresa, tá? Rapidamente, então, para quem não conhece a Alpha People, né, somos uma empresa parceira Microsoft, parceira gerenciada, como eu gosto de dizer, parceira, então, que trabalha, né, há muitos anos com a Microsoft, um dos principais parceiros aqui na América Latina, mas somos uma empresa multinacional, com origem dinamarquesa, né, da onde nasceu lá o Dynamics AX, e trabalhamos basicamente em 14 países hoje no mundo, temos, né, bastante colaboradores, aí, como vocês podem ver, mais de 600 colaboradores também, focados nessa linha de solução de Dynamics 365, tá? Então, um parceiro com bastante reconhecimento Microsoft, e a gente trabalha na linha de soluções de negócio. Então, a gente realmente atua tudo que está em volta, né, pessoal, da solução Microsoft de gestão empresarial, de gestão de negócios, olhando para o Dynamics 365, olhando para agora muito Copilot, né? Inclusive agora a vertical se chama, né, AI Business Applications, né? Então tudo é relacionado com inteligência artificial. Então tudo que está em volta desse contexto dessas aplicações a gente presta esse serviço, né? São seja serviços de pré-projeto, de assessment, de desenho, de discovery, assim como o projeto de implantação em métodos ágeis ou em método waterfall, com até o pós, né, entrega com área de sustentação, área de suporte, né, e aí tem várias linhas também que a gente trabalha com verticais diferentes, com algumas especialidades que a Alphaville possui, de acordo com nossos clientes, né, e com os nossos projetos que a gente vem desempenhando ao longo desses anos, tá? Então, alguns loginhos aí de clientes aqui no Brasil também, que a gente tem aqui, e alguns logos também principais aí no mundo. Beleza. Antes da gente também aqui entrar no conteúdo, tem mais um assunto também que a gente gosta agora de comentar bastante, já dando uma notícia para vocês, é do investimento Microsoft, né? Então, como nós somos um parceiro gerenciado Microsoft, a Alpha People possui, né, a capacidade de realizar alguns tipos de trabalhos via investimento Microsoft, né? Então, algumas empresas que nem vocês que estão aqui podem ser candidatos, né, a participar disso, a terem esse tipo de investimento disponível, né, para justamente a gente realizar algum tipo de trabalho, tá? Então, mais no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e quem tiver interesse realmente em se manifestar e quiser participar desse tipo de investimento. Mais na frente eu vou voltar a falar sobre isso. Ok, então vamos lá. Pessoal, todo mundo já sabe, né, essa questão da transformação de inteligência artificial, o quanto a gente vai realmente reinventar os nossos aplicativos, o quanto esse modo que a gente navega hoje nos aplicativos, né, e a gente usa o mouse e clica e preenche campos e aperta em botão, vai mudar, né, de fato. Então a gente sabe que os agentes estão aí.
e a gente vê uma transformação de IA acontecendo muito forte, então onde a gente sabe que realmente a gente precisa, né, evoluir com agentes e a forma que a gente vai interagir com os nossos usuários ou com os nossos processos. Então a gente sabe, né, que existe aí uma evolução de agentes pessoais, onde a gente tem o nosso dia a dia, né, muitos daqui com certeza já utilizam, né, agentes pessoais, seja no ChatGPT ou no próprio Microsoft 365 ou outra plataforma, que te ajude nas suas operações do dia a dia, né? Então eu, por exemplo, né, não vivo sem mais, então para realizar o meu desenho de proposta, para realizar minhas apresentações, né, para estar realizando até essa apresentação aqui, tudo a gente usa, né, um agente pessoal para nos ajudar, um tipo de inteligência, né? Depois a gente sabe que existe então, o conceito de agentes organizacionais, onde a gente começa então a ter os agentes que ajudam a nossa organização, de fato, né, com a nossa empresa, e agentes também de processos de negócio, agentes aqueles que vão executar processos, né, de fato. E aí até agentes cross-organizações, né? Ou seja, que vão se relacionar com outras empresas, com parceiros, com fornecedores, né? Agentes que vão começar a realizar esse trabalho de forma mais autônoma, digamos assim, né? Então, essa jornada de transformação de IA, a gente vê, né, algumas fases, lógico, cada uma das empresas de vocês aqui vai ter uma maturidade e uma aceleração em algum momento específico aqui, mas todo mundo já enxerga, né? E a evolução da inteligência artificial, né? Ela começa ali, né, nessa fase de onde o humano ele tem o seu assistente, então cada funcionário da sua empresa vai ter um co-pilot, vamos dizer assim, né? Um assistente ajudando ele a realizar melhor o trabalho dele de forma mais rápida. Já numa fase 2 a gente já vê que os agentes sendo conduzidos por humanos, ou seja, onde eu possuo, né, 2 ou 3 agentes, né, que realizam atividades eu estou gerenciando eles a serem feitos, ou seja, eles já são como colegas digitais, né? A gente já começa a ter realmente ações que eles já realizam. E numa fase 3 a gente vê que realmente grandes equipes de agentes, né, sendo liderados por humanos, lógico, mas esses agentes já sendo mais autônomos, já realizando mais atividades de forma mais autônomas e, claro, consultando quando necessário o humano, né? Então essa evolução ela está aí, né? Ela acontece rápida e a Microsoft traz o posicionamento do Copilot e aqui nesse slide, né, eu quero justamente dar essa visão para vocês da forma que a gente tem, né, do nosso Copilot e do Microsoft 365. Então, o que é importante a gente entender, né? O Copilot, ele é, né, a interface da inteligência artificial da Microsoft. Então, o Microsoft 365 é o nosso agente de interação direta. É com ele que eu vou conversar. A partir desse Copilot, né, a gente possui o Copilot Studio. Então, o Copilot Studio é a ferramenta de low code, ou a ferramenta de baixo nível de codificação que eu consigo criar e personalizar os meus agentes, né, o meu Copilot. Então, a partir do Copilot Studio, eu posso fazer, né, realmente a extensão desses recursos, né, a extensão dessas capacidades dos meus agentes. E os agentes, de fato, são realmente, né, toda a parte de agentes que são construídos com o Copilot Studio que realizam atividades de forma autônoma. Então, a partir, né, dessa... E aí a gente vê que vai ter agentes em diferentes setores ou diferentes responsabilidades que vão também conversar entre si, ok? Mas sempre interagindo com o humano através do Copilot Microsoft 365. Então, aqui a gente já consegue ter uma visão bem clara, né, do posicionamento da marca, até, né, olhando Copilot, Copilot Studio, quando a gente olha agents, né, ou se falou bastante ali no início agency, agora se fala agentics, né? Então tem alguns termos aí específicos justamente para a questão dos agentes, né, autônomos, né, que a Microsoft vem trazendo e o mercado também vem posicionando, ok? Beleza. Então, a partir desse ponto, que eu entendo um pouco aqui da forma de relacionamento, né, entre o humano e os agentes que a gente possui, a gente avança aqui, então, para entender um pouquinho melhor do Copilot 365, lógico que a gente vai ver agora na prática, né? Mas a ideia é só para vocês entenderem rapidamente aqui desses sabores, né? Então, onde o Copilot 365, de fato, possui, né, uma linguagem ali, um LLM, né? Uma linguagem, um modelo de linguagem específica, agora já com o ChatGPT 5, né? Inclusive, já disponível, né? Tem a ferramenta de Microsoft Graph, que é onde a gente consegue, então, disponibilizar todos os dados da sua organização, né? E aí eu consigo, então, consultar informações internas da minha corporação ali dentro, né? Nessa conversa. Tem também a possibilidade de consulta externa da internet, né? E mais os aplicativos Microsoft 365, né? Onde justamente
a Microsoft opera, né, nessa experiência dos aplicativos aqui do Office, né? A gente vai ver isso na demonstração também um pouquinho mais na frente. E aí, pessoal, para a gente entender, então, essa grande família, vamos dizer assim, de copilots, né? A Microsoft, ela tem diversos tipos de locais que ela coloca esse copilot e ela vem trazendo funcionalidades cada vez mais out of the box, né? Funcionalidades nativas, já embutidas dentro dos recursos para a gente poder trabalhar com inteligência artificial. Então, o primeiro deles aqui, até por uma linha de evolução do mais simples ao mais complexo, né, é o Copilot Chat, né, for Users, que a Microsoft tem, né, e aonde a gente tem o recurso gratuito, né, que tá bem, existe a questão disponível, né, já para uso gratuito. Então, é um assistente baseado, né, realmente em chat ali, que tu pode acessar os recursos da web ou alguns aplicativos também. Então, esse é o primeiro, né, o mais simples. A partir do Copilot Chat Users, né, a gente tem também o Copilot Microsoft 365. Então, esse sim, a gente já consegue trabalhar dentro de recursos, dentro do Office 365, né, dentro do Word, dentro do Excel, do PowerPoint, do Outlook, do Teams, né. Então, ele traz esses recursos para o Microsoft 365. Leandro, posso fazer agentes tanto para o Microsoft 365 Copilot quanto para o Copilot Chat Users? Pode. Aí sim, eu preciso. Quem que eu preciso para fazer o agente? Copilot Studio. Então, com o Copilot Studio, eu consigo sim criar os meus agentes, tá? Fato que, como aqui é gratuito, tá? Só para caso venha também a pergunta, sempre eu sei que é um ponto de licenciamento, não é o foco do webinar, mas sempre vem aquela pergunta. Quando você tem o Copilot Chat gratuito e você vai usar agentes, você paga pelo consumo daí daquele agente, tá? Aí tem custo, né? Então, beleza, só para entender. Então, esses dois aqui, né, são os mais conhecidos, vamos dizer assim, onde a Microsoft você vê aí ele, né, dentro dos teus recursos, né, dentro do teu navegador, dentro do Edge, né, dentro do Windows, dentro das tuas ferramentas do Office, né? Então, você tem o gratuito e você tem o pago, né? Mais na frente eu trago alguns diferenciais também sobre eles. E aí a gente tem o Copilot dentro das ferramentas de Dynamics 365. Então, a gente tem o Copilot In, que a gente chama, né? Os copilots que estão dentro dos aplicativos de Dynamics 365. Então, eu tenho a ferramenta de vendas, né? O Dynamics Sales, eu tenho a ferramenta de atendimento, de Customer Service, eu tenho a ferramenta de Contact Center, né? Eu tenho a ferramenta de Field Service, atendimento a campo, eu tenho a parte de ERPs, né? Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management, eu tenho o Business Central, então eu tenho todas aquelas aplicações de negócio que a Microsoft possui, e a Microsoft inseriu o Copilot lá dentro com recursos bem bacanas para a gente também, tá? Depois a gente tem o Copilot for. Copilot for, né? Quando a gente olha Copilot for, até para como dica sempre que a gente pegou aqui na Alpha People, o Copilot in é aquilo que está nativo dentro dos produtos da Microsoft, dentro de Dynamics. Quando eu não tenho Dynamics, aí eu uso ou o Copilot 365, né? Ou eu uso o Copilot for. O Copilot for ele conecta em aplicações de terceiros, né? Então eu consigo ter um Copilot for Sales para vendas, por exemplo, que conecta, por exemplo, um Salesforce, né? Eu tenho um Copilot for Service que conecta num ServiceNow, né? Então eu tenho um Copilot for Finance, né, que conecta em arquivos Excel, em planilhas, né, para justamente trazer recursos de inteligência artificial para empresas que não possuem os produtos Dynamics, tá? Então esse é o posicionamento, sendo bem resumidamente sobre a questão do Copilot for. E aí a gente tem, então, o Copilot Studio, o qual é a ferramenta de construção, então, dos nossos agentes, ferramenta de baixo nível de código, né? E o Azure Foundry, quando a gente vai para uma linha mais avançada, né, de desenvolvimento, tá? Então, só repassando rapidamente sobre cada um desses pontos, né? Primeiro, olhando aqui Copilot Chat e o Microsoft 365, a Microsoft fez essa classificação, né, do standard, né, do padrão e prioritário, né, standard e priority, né, o acesso. Então ela mudou justamente esse modelo para ficar baseado na capacidade, né, e ser uma experiência que realmente aumente, né, a questão dos usuários, né, os usuários pararem de usar o ChatGPT, sendo bem sincero, né, e começar a usar o Copilot dentro, né, da organização já. Então aqui sim você tem, né, o standard esse, né, que eu não preciso do licenciamento, que realmente eu tenho a capacidade dele, lógico, né? Conforme isso pode variar ao longo do dia, vamos dizer assim, né? A Microsoft tem ali um limite de capacidade que permite, né, a geração de imagens, upload de arquivos e o GPT-5, né? Você pode já trabalhar. E aí com a licença o mundo já é um pouquinho melhor, porque eu já tenho, né, a questão de um acesso realmente previsível, né, para minha empresa.
né? Inclusive durante os picos, né? Então essa capacidade realmente ela é prioritária e aí dá para geração de imagens também, upload de arquivo, GPT-5 e os agentes que a Microsoft tem, que é o Researcher e o Analyst. Né? E aí, só para botar um asterisco aqui nesse ponto, a Microsoft vem lançando novos agentes que já estão em modo preview também, tá, pessoal? Não é o foco desse webinar de falar especificamente com mais detalhes sobre esses agentes padrões que a Microsoft tem, mas para quem não sabe ainda, a Microsoft tem agentes que ela está construindo, né, com a sua inteligência. Então, por exemplo, esse Researcher aqui, né, ele é um agente fantástico, né, para a questão de alto volume de dados, criar relatórios muito detalhados, né, e aí tu tem o Analyst também. Então, esses agentes estão sendo bem evoluídos e a Microsoft está lançando outros agentes também com outros focos, né, que são agentes que você vai poder utilizar também de forma nativa. Legal? Então, aqui só para trazer essa diferença, né? Na prática, o Rogério vai nos mostrar um pouquinho ali do uso, mas ainda só para complementar aqui, né? Tem uma visão do Copilot Chat, né? Que é o free, né? Onde a gente tem realmente, né? E você pode ter o pagamento, né? De agentes conforme o uso, tá? Como eu comentei, tá? Então, você pode sim usar agentes personalizados aqui dentro, mas você vai pagar pelo uso deles. E aí sim, com o pagamento você tem do Microsoft 365 Copilot, aí você tem de fato, né, toda a parte de work grounded, vamos dizer assim, né, onde você tem os seus dados, né, toda a parte de consulta da sua empresa aqui dentro, né, com o Microsoft Graph, como eu comentei, né, então tem o Copilot nas aplicações do 365, tem os agentes incluídos, né, então toda a parte também de gerenciamento e analítica sobre o consumo, né, o mundo já começa a ficar melhor, vamos dizer assim, tá? Então, aqui vai ter só alguns recursos que eu vou deixar aqui para o Rogério daqui a pouco mostrar, né? Na prática, esses recursos aqui do Microsoft 365, né? Do uso no Excel, no PowerPoint, no Word, né? Então, mais na frente também sobre Outlook, sobre Teams. Depois a gente olha na prática. E aí, como eu falei do Copilot In, né? Só para quem ainda não conhece, essas aqui são as principais ferramentas da Dynamics 365, onde a Microsoft realmente tem, de fato, né, funções efetivas da inteligência artificial. Né? Então, com foco em vendas, por exemplo, né, toda a parte de realmente sugestão de vendas, de como é que o monitoramento de oportunidades, né, fazer né, realmente uma triagem sobre os teus principais negócios, te ajudar realmente a vender. Então, a Microsoft está trazendo recursos bem avançados aqui, muito interessantes, para a parte de atendimento, né, ajudar o teu atendente a resolver os casos, né, então ser proativo também no atendimento, né, você colocar um Copilot para atender o seu cliente final também, né, para fazer o autosserviço. Então, a gente vê muitos recursos aqui, a parte de contact center, né, o Copilot, ele é o mesmo que eu coloco no IVR, né, o que é o IVR? O IVR é a voz, né, então é o atendimento do canal voz via contact center da Microsoft. Eu crio o Copilot que eu crio, o meu agente inteligente, eu posso colocar ele também para falar numa URA, né, então ele faz a conversação, né, com o cliente de forma generativa também. Então, tem recursos fantásticos dentro aqui de todas as ferramentas que a Microsoft possui, tá? Beleza. Copilot for, como eu falei, então, Copilot para vendas, né? Onde a gente tem recurso inteligencial aí focado com vendas, como eu falei, conectado no Salesforce, né, trazendo ali, né, vários insights para vendas, geração de fluxo, automatiza tarefa, atualiza pipeline, tá? Então tem uma série de funções bem interessantes, Copilot para vendas. Questão do Copilot para vendas, o grande lance é estar conectado no Outlook, né? Então, para quem tem, por exemplo, Outlook e Salesforce, né? Fantástico, né? Funciona muito bem. Para quem tem Outlook e Dynamics, melhor ainda, né? Daí tem mais funções e mais integrado, né? Mas o Copilot também funciona com o Salesforce, né, da vida, ok? Copilot para serviço, como eu falei também, então toda a parte de atendimento, né, de fornecer ao máximo ali recursos de atendimento, também conectado bem no Outlook ali, então o pessoal que está fazendo um nível de atendimento já consegue ter, né, as rotinas, as automações, né, os insights em tempo real do que está acontecendo na parte de atendimento e resolução dos casos. E da mesma forma também conecta, né, em sistemas de terceiros, por exemplo, como um ServiceNow, e o cliente pode possuir ali para fazer a integração direto com o seu sistema de terceiro. E o Copilot for Finance, né, que é a ferramenta, então, para a parte de profissionais de finanças, né, que realmente ele traz uma série de recursos aí para otimizar os processos financeiros, né, e trazer aí vários insights, né, sobre a parte financeira realmente da companhia, tá? Então eu posso conectar, por exemplo, uma base do Excel, né, ou conectar aí num tipo de fonte de banco de dados também, e eu poder também trazer esses insights, ok? Não só o Dynamics 365 Finance e Supply Chain, que são as ferramentas da Microsoft, tá?
Então, falei de Copilot In, Copilot For, e aqui Copilot Studio, então, só para deixar aqui também uma breve introdução para vocês saberem. Mais na frente o Hernani vai mostrar para vocês, que é realmente a ferramenta de low-code para mim construir os meus agentes, ou estender os próprios agentes que a Microsoft possui. Então, Leandro, quais agentes? Todos esses. Todos os agentes do 365, lá que eu comentei, quanto os agentes do Dynamics, dos Copilots In e dos Copilots For. Então, todos os agentes a gente pode estender, né, usando o Copilot Studio. Ou criar o meu próprio e publicar onde eu quiser, em qualquer canal. Né, porque eu não preciso ter qualquer outro tipo de ferramenta, tanto quanto o Office, quanto o Dynamics, né, para me usar o Copilot Studio e criar os meus agentes e publicar num outro canal qualquer, né, que seja no WhatsApp, por exemplo, da vida, né, ou no chat web, ou em qualquer outro tipo de aplicação que eu queira, na minha aplicação, certo? Então, a gente tem aqui basicamente dois posicionamentos, né? A gente tem o desenvolvimento do Copilot Studio já com um agente para construir. Então, hoje eu já consigo também usar um agente que me ajuda a construir um agente, né? O meu Copilot. Então, eu vou lá dentro do Copilot Studio e tenho toda a interface de prompt e eu consigo estar solicitando para ele essa criação conforme a conversação. E para mais TI, então, eu posso ali abrir a parte visual e editar, né? E usar ali as caixinhas do arrasta e solta, né? Com os objetos que a gente possui, para fazer a construção, então, do meu Copilot, certo? Então, ferramenta muito simples de construir. E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre agentes, né? Que é esse posicionamento do agente do espectro mais simples até o mais avançado. Então, aquele agente mais FAQ, né? Que é aquele de recuperação de dados, que geralmente a gente constrói aí de forma mais rápida, né? Que consegue consultar bases de conhecimento específicas, né? Então, por exemplo, no RH a gente tem colocado, na própria TI, para jurídico, a gente tem colocado alguns agentes bem simples que já traz um ganho muito grande, né, para a companhia, que é justamente esse agente inteligente que tem a capacidade de te responder de forma precisa e atualizada, né, sobre os dados da companhia para todos os colaboradores da empresa, por exemplo, né? Então esse é o de recuperação, é o mais simples. Depois a gente já começa a ter agentes que executam tarefas. Aí sim, esse já começa a ter alguns processos que ele faz. Então ele realiza uma atividade específica, né? Ele atualiza alguma coisa, né? Então ele não só dá informação, por exemplo, sobre férias no RH, mas como ele também pode pedir as férias por ali. E ele vai lá no sistema do RH e já registra a solicitação para o gestor dele aprovar. Né? Então, esse é um exemplo de tarefa que um agente também já pode realizar ali, né, de recuperação e já faz uma tarefa. E depois a gente tem o nível autônomo, que é os agentes, né, de fato, ou agentics, né? Agora, o novo termo que a Microsoft vem usando, para justamente operar de forma independente. E aí eu tenho realmente daí, nesse caso, agentes que ficam monitorando, né? Ou seja, eles têm os famosos gatilhos, né? Que é nossas triggers, para disparar. E aí ele, a partir desse disparo, ele executa então uma série de operações, uma série de tarefas, né, e realiza o seu processo. Né? Então, um exemplo aí, um monitoramento de uma linha de fábrica, por exemplo, de produção, aconteceu um erro lá num problema, ele dispara uma mensagem, chama o pessoal no Teams, já busca uma base de conhecimento sobre alguma informação sobre aquele caso, já traz um resumo para a equipe, né, aciona todo mundo ali na equipe do Teams e já registra até o incidente dentro do sistema de tickets, né, e já avança, né, de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim, sobre o tratamento desses problemas, né? Então, um exemplo também de um autônomo, certo? E aí a gente começa, de fato, a explorar esses recursos, né? Criar agentes mais inteligentes para as nossas áreas, né? Então, como eu falei, exemplo para RH, ou a parte de atendimento ao cliente, né? Você pode, então, colocar um bot lá para o teu cliente final, ou e um para o teu time de atendimento, para ajudar ele a resolver. Você bota um agente inteligente para o time de vendas, né? Para justamente começar a ajudar ele a vender melhor, as ações que ele tem que realizar, a elaboração da proposta, né? Então, já começa a automatizar processos e ali num nível, né, de conversação. Tá? Então, a parte jurídica também tem muita demanda, né? Então, todas as áreas a gente vê aí diversos tipos de casos, certo? Muito bem. Então, como eu falei antes, a gente pode publicar os nossos agentes onde quer que a gente queira, né? Então, seja no Dynamics, seja no Microsoft 365, seja nas suas aplicações, né? Ou estendendo até usando aí o Power Platform também, para quem já usa, para quem conhece, né? E a gente chega aqui na parte mais complexa, que é o Azure AI Foundry, né? Então, para aqueles que são mais avançados, desenvolvedores aí, o pessoal, né? A Microsoft, lógico, né? Tem a plataforma de Azure Foundry, onde a gente tem realmente toda a parte avançada, né? De recursos, né? Que a gente pode ter mais questões mais complexas, vamos dizer assim, né? Então, a gente acaba utilizando e até trabalhar com outros modelos, né?
trabalhando com dados também e utilizando né, a questão das camadas, né, para quem conhece da parte de RAG, né, para respostas mais precisas, para a gente não ter o conceito de alucinação, para quem já está um pouco mais avançado, né, não é o foco aqui do nosso webinar, mas para quem já está mais avançado, para saber que aqui o Azure Foundry tem todos os recursos, né, de integrações e de uso de recursos mais avançados para a gente poder trabalhar, tá? Então, aqui a gente consegue também trazer os seus modelos também aqui para dentro. A Microsoft vem trabalhando com parceiros também, diversos parceiros homologando aqui para dentro também, para a gente trabalhar com outros tipos de modelos, né? Então, é a parte mais complexa, digamos assim, certo? Então, passando essa parte mais conceitual aqui, chamar o nosso colega Hernani aqui para dar uma palavrinha e logo o Rogério já entra para fazer a demonstração. Obrigado, Leandro. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho agora, então, né, Você podia passar mais um slide, por favor, Leandro? Claro. Eu trouxe esse slide aqui para falar um pouco do passado e do futuro, né? Então, assim, quem trabalhou ali na década de 80, início da década de 90, deve lembrar muito bem, né, quando vê essas imagens. Então, antigamente a gente precisava telefonar para o nosso cliente. Então, qual que era o nosso meio de comunicação prioritário? Era um telefone, né? Até trouxe um bem antigo aqui, que é aquele de discagem, né? Depois veio ali de tecla e tudo mais. Mas você ligava, muitas vezes o seu cliente tinha um ramal, então você lá discava lá um ramal para poder falar com o seu cliente. Ou se você estivesse fazendo ali uma prospecção, você tinha que passar por uma secretária, e aí, né, cada um montava umas estratégias para conseguir passar ali pela secretária, falar com o comprador, falar com um gerente de negócios. E aí a coisa, né? E aí, nesse trabalho, depois você mandava, né? Eu lembro disso, eu mandava portfólio, né? Ali com os papéis falando sobre o produto e o serviço, mandava pelo correio, né? E aí você aguardava chegar, depois ligava para o cliente, ver se ele recebeu, montava aquele material bonito, colorido, mas, né? Papel ali, correio levava às vezes 2 semanas para chegar. E depois, né, a gente tem a questão do fax, né? Quem é dessa época usou muito fax, eu usei muito fax. Então, você passava fax, por exemplo, o cliente pedia uma proposta, você conseguia mandar isso por fax. Então, você imprimia uma proposta, ia lá e passava por fax e torcia para o fax do cliente lá do outro lado ter bobina, né? Porque quem lembra disso lembra, vai lembrar que se o cliente não tinha bobina, o fax não chegava. Então, né, tinha todo esse processo, né? Então, lá naquela época, então assim, hoje a gente é tudo muito rápido, né? A gente vai falar um pouco disso agora, mas apresentar um pouco mais sobre isso. O Leandro vem falando ali, mas um processo como esse às vezes levava 2, 3 semanas, né? Até deixo aberto aqui se alguém tiver aí uma história para contar sobre isso, né? Eu acho que muitos têm. Por favor, põe aí. Mas é isso. Então, e a gente não está falando de tanto tempo atrás, estamos falando aí de 20, 30 anos atrás, né? A evolução que houve foi muito grande. Então, um processo que às vezes a gente levava 2, 3, 4 semanas, se o correio não tava de greve, então, né, N situações. E a coisa veio mudando. E aí, com a questão do Copilot, se você puder passar só mais um, Leandro, por favor. Claro. A gente ganhou a questão da mobilidade, né? Então hoje você pode ter ali um, um tablet na mão, onde você consegue se comunicar com o seu cliente, você pode ter um notebook, você anda, você caminha, você atende o telefone, você conversa e se comunica com o seu cliente por Teams, vê seus e-mails, acessa as suas aplicações. Isso você pode estar em qualquer lugar, né? Você pode estar num café, você pode estar andando nessa organização, você pode estar viajando, você pode estar de home office. Então as coisas mudaram. Então agora a gente quer trazer um pouco, né, desse futuro, né, desse futuro que já é presente. Como que o assistente, o Copilot, pode nos ajudar no dia a dia, nos nossos negócios, no nosso dia dentro das organizações, dentro das empresas. Bacana? Rogério, passo para ti agora. Excelente comentário. Vou passar para agora aqui o Rogério vai entrar na demonstração, pessoal. E aí, Rogério, está a postos aí? Vamos lá. Estamos aqui sim, Legal. pessoal. Pode Muito bom roubar dia a a todos tela também aí, aqui. tocar a ficha. Compartilhando a tela, chegou aí? Sim. Ok, pessoal. Muito bom dia. É importante a gente estar observando esses tópicos, né, falados pelo Hernani, pelo Leandro, e um ponto que eu trago aqui para começar a conversar com chats, e com agentes virtuais aí, através das máquinas de inteligência artificiais,
é como a gente tem que perguntar, qual que é a melhor forma da gente perguntar. Então, vocês já devem ter ouvido aí sobre aquela questão de uma tratativa em 2 momentos, né? Fazer uma pergunta direto na sua ferramenta de inteligência artificial, aqui no nosso caso, o Copilot. Então, eu estou trazendo para vocês aqui o conceito de prompts efetivos de forma clara. E este clara, eu construí aqui com os meus agentes, colegas aqui de inteligência artificial, um acrônimo, falando do que seria isso aí, qual que é a importância da gente ter esses prompts, né? Essas informações dentro de contexto, que é o C do clara, né? Então, explicar claramente o cenário ou a situação para obter as respostas mais precisas. O L de linguagem, para a gente utilizar uma linguagem simples, direta e natural e escrever os nossos comandos. Muitas vezes a gente quer algo tão rápido e tal, e a gente complica e acha que meia palavra, meia pergunta vai responder tudo e ele vai entender tudo. Não é bem assim. A ação, que é a letra A, especificar exatamente o que você espera que o Copilot realize. O resultado, que é a letra R, definir claramente o tipo de formato da resposta desejada e ajuste. Nem sempre, né? O agente virtual que você está utilizando, ali, teu assistente ali como Copilot, vai te responder tudo precisamente, 100% do jeito que você fala, uau, era exatamente isso. Então é importante você refinar, revisar esse prompt de conforme o necessário para melhorar o resultado continuamente, tá ok? Então, de forma clara, trabalhar com prompts efetivos de forma clara. Depois a gente vai passar esse acrônimo aqui para você, essa dica aqui para vocês também. Por exemplo, aqui, dentro do Copilot Web Chat, eu vou estar utilizando aqui um prompt, especificamente aqui, de forma bastante clara também, né? Apresentar de forma clara e objetiva uma análise atual do cenário econômico brasileiro, destacando os fatores que impactam o mercado, use linguagem simples e direta. Então, ou seja, estou dando contexto, estou dando clareza, estou passando informação, estou pedindo como que eu quero essa informação, tá ok? Então, já trazendo aqui direto para o nosso Copilot, apresento para vocês aqui, nesse momento, a primeira parte que o Leandro citou, né? A gente entra aqui, entrando no Microsoft 365.com, ele já direciona para o M365.cloud Microsoft, e a gente já tem aqui 2 versões, né? A gente já tem duas formas de navegar. A primeira delas que é o Web Chat, né? O Web aqui na versão Web, onde eu vou aqui já trabalhar com o GPT-5 ativado, tá? Mas eu estou aqui na versão Web, ou seja, é uma pesquisa aberta, né? Então, se eu simplesmente aqui colocar aquele prompt que a gente apresentou ali agora, então, vou colocar aqui um prompt de forma aberta, numa pesquisa aberta, então ele está procurando aqui as informações sobre esse meu prompt, e aqui ele já, pronto, já está trazendo aqui uma visão do cenário econômico, fatores que impactam o mercado, já me separou aqui em oportunidades, riscos, melhores investimentos por perfil, conservador, moderado e arrojado, e aí trouxe aqui até algumas sugestões, que é o que ele sempre faz, né? Faça uma tabela comparativa, crie um guia visual para download, quais as melhores ações de 2025. Então, de certa forma, o que a gente tem aqui é uma pesquisa aberta, mesmo que eu esteja utilizando o GPT-5 aqui já, né? Mas eu estou trabalhando na versão web, tá ok? Então, essa é a primeira versão que a gente tem aqui dentro do Copilot. Como o próprio Leandro citou, nós temos a versão do Microsoft 365, o Copilot 365, né? Então, ele já é uma versão mais aprimorada e ele me traz alguns benefícios para eu trabalhar, incluindo a web e o que eu vou mostrar para vocês dentro do Word, Excel e PowerPoint. E aí ele me traz aqui na web um botão, que vocês podem estar vendo aqui, chamado Trabalho, né? Ou Work, depende da tradução. Este link que eu estou aqui trabalhando e entrando agora, ele já está trabalhando diretamente dentro da minha organização, tá? Então, eu tenho aqui os menus, né, para poder trabalhar com agentes, as perguntas e tudo mais, a minha história, né, todas as minhas conversas, e aí eu posso diretamente aqui fazer uma pergunta sobre negócios, sobre aquilo que eu tenho para fazer dentro da minha corporação. Então, por exemplo, quais são as minhas atividades ou agendas dessa semana? Fiquei fora por alguns dias, tirei férias, alguma coisa do tipo, eu posso fazer uma pergunta relativamente simples, tá? Dentro dessa área de trabalho, ele está procurando já aqui o meu calendário, as minhas informações,
dentro do meu usuário, porque eu estou logado aqui também, né, com o Entra ID aqui, né, meu login da rede. Então, aqui na segunda-feira, na terça-feira, já fez o resumo, as apresentações que eu tenho aqui. Na quarta-feira, o nosso webinar que está aqui, né? Quinta, sexta-feira e assim por diante. E assim, quando eu estou já nessa visualização, se eu clicar aqui, por exemplo, no link dessa reunião, ele já vai abrir o Teams, que eu posso abrir localmente ou até mesmo na web e continuar ou entrar naquela reunião, tá ok? Da mesma forma, como eu estou aqui pedindo um resumo dessas atividades, eu posso colocar aqui uma pergunta que se refere ao seguinte: encontre 30 minutos na agenda do Leandro, tá? Então, vou aproveitar o Leandro aqui, ó, /Leandro. Então, deixa eu procurar aqui já o Leandro. Vamos lá aqui. Aqui, Leandro. Para essa semana. Ok? Então, ele também vai fazer uma varredura aqui, não só na minha agenda, mas na agenda do Leandro, porque eu estou dentro da área de trabalho, né? Dentro da minha empresa. Então, ele vai colocar aqui, já encontrou o nome do Leandro, compromissos que ele tem e tudo mais, e ele pode aqui já trazer a sugestão da criação de uma reunião. Se quiser, posso agendar a reunião com você, qual o horário que você prefere. Então, ajude-me a preparar a reunião com o Leandro e assim por diante, tá ok? Então, eu tenho essa possibilidade de, dentro do modo trabalho, né, verificar justamente atividades voltadas para o meu negócio. E é claro que eu estou simplificando aqui as perguntas, mas eu poderia ir além, tá? Dentro desse mundo, encontrar algum determinado tipo de documento, dentro dos e-mails que eu recebi de tal pessoa, traga todos, mostre para mim quais são os documentos que eu tenho envolvidos ali como anexos e assim por diante, tá? Então, essa primeira parte do Isso que eu ia comentar só, né, M365. Rogério? Essa questão do SharePoint também, né? Dos documentos da empresa que estão também, né? Tudo ele Exato, também tem a capacidade de localizar, né? Se eu quiser fazer um resumo, exato. né, pessoal, sobre Perfeito. esses tempos eu precisei, né? A gente teve uma troca aqui de um account da Alpha People e eu busquei todas as informações sobre uma negociação sobre um cliente. Ele me trouxe todo o resumo das reuniões que aconteceram, dos documentos de proposta que foram elaborados, né? Ele fez um dossiê para mim, né? E construiu, Perfeito. me deu exatamente todo o histórico, né, das ações e os documentos que foram elaborados para aquele cliente, né? Foi muito legal. Perfeito. Isso mesmo, Leandro. Então, aqui, de uma forma mais resumida, para a gente entender que toda e qualquer pergunta que a gente estiver fazendo dentro do mundo do trabalho, né, dentro da sua conta Microsoft para dentro da empresa, tudo que se relacionar àquilo que, inclusive, você tem permissão de ver, obviamente, né? Então, vai trabalhar com as permissões do SharePoint, do teu OneDrive, das pastas que você venha ter acesso e por aí afora, tá? Complementando aqui, como o próprio Leandro citou, nessa própria parte do M365 Copilot, nós temos já alguns agentes, né? Então, a Microsoft vem disponibilizando, a gente tem trabalhado com isso, né? Então, aqui, alguns agentes já, sempre, vira e mexe aqui, aparece mais um aqui, apareceu o Learning Coach aqui também, que é novo, mas eu tenho o pesquisador, o analista, o Prompt Coach, né? Writing, Idea, Carrier e aqui o Learning. São agentes complementares do M365 Copilot, tá? E além disso, aqui na web, assim como a gente tem outras soluções de mercado, como o ChatGPT, entre outros, criar o seu próprio agente. Não estamos falando lá do Copilot Studio para criar um mais personalizado, mas aqui é criar um agente nesse nível, né? Para me auxiliar com alguma atividade em específica e deixá-lo aqui disponível, tanto para mim ou para minha equipe, para quem eu quiser, para trabalhar com isso daqui, ok? Então, caso você tenha alguma pergunta depois aí, pode colocar no chat, a gente vai estar compilando aí para responder para vocês. Dando sequência aqui, então, pessoal, além dessa parte dos agentes aqui na web, tá? A gente, depois quem ficar aí com a gente até o final aí, a Jéssica, nosso pessoal do marketing, vai passar isso daqui que é muito legal, que é um link da galeria de prompts do Copilot, tá? São prompts que a Microsoft disponibiliza aqui para você poder estar trabalhando no mundo de negócios aí e tal. Então, pode perceber que a gente tem vários tipos de prompts e mostrar mais. Aqui é uma lista muito grande, tá? De prompts pré-definidos, sugeridos pela própria Microsoft para a gente trabalhar com isso daqui, tá bom?
com esses comandos e chamadas. Bom, dando sequência aqui, esse então... link aí, só para... A gente pode compartilhar com o pessoal aí também depois. É o primeiro Sim, link que a gente poderia claro, compartilhar quem aí ficar com até o todo mundo. final vai ter, opa, vai Isso ter aí. sim. Só fica aí com a gente, aí depois vai ser disponibilizado sim, tá, pessoal? Vai. Então, aqui, tá tendo um link aqui para vocês também, tá? Falando de Microsoft 365 Copilot no Word, né? O que que a gente tem aí no Word? Então, por exemplo, eu tenho um documento aqui, template, né? Que é um documento que quando a gente tem a licença, né? Quando os usuários têm as licenças do Copilot M365, a gente já aparece nas ferramentas aqui, Word, Excel, PowerPoint, Downloads e tudo mais, um ícone do Copilot, tá? Então eu posso muito bem acionar aqui, eu estou trabalhando com o Copilot para dentro desse arquivo em específico, ou seja, eu já estou dentro de um contexto. Lembra lá da forma do prompt efetivo de forma clara, né? Então aqui eu já estou dando o contexto, né? Então se eu quiser pedir um resumo, ou até mesmo nem precisaria, aqui em cima ele já me abre propositalmente aqui um resumo, né? Naturalmente, quer dizer. Então esse contrato regula a locação de imóvel residencial comercial, já dá aqui alguns detalhes iniciais, tá? Que já é o resumo, mas mesmo assim eu posso colocar aqui, fazer alguns novos comandos, né? Então eu posso colocar aqui para ele que eu li esse documento aqui já através do resumo e eu quero colocar reescreva a cláusula 4 de uma forma mais simples, né? Então estou colocando aqui, ele vai estar trabalhando aqui na nossa resposta, entendendo qual é o contexto desse nosso item aqui, reajuste de aluguel, por exemplo, né? Então ele está colocando aqui o valor do aluguel, ele reformulou, melhorou aqui essa cláusula, e aí eu poderia já justamente aqui já transportar para dentro do meu arquivo, tá ok? Da mesma forma, eu posso pegar aqui e vamos dizer que eu precise trabalhar com uma tradução. Traduza esse contrato para inglês e insira o texto no final do documento, tá? Então aqui eu estou trabalhando com este mesmo contrato, tá aqui, ele já deu aqui para mim, tá? Finalizando aqui. Então ele tem uma questão aqui da própria inserção, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, hands-on aqui, colocar aqui, ó, o texto, e aí eu quero formatar para não perder, né, a formatação e tudo mais, então eu quero já deixar aqui dentro do mesmo formato. Opa, ó, colocando a nossa parte em inglês ou espanhol aqui, tá? Então, aqui no nosso caso, em inglês. Então, respeitando o template e tudo mais, tá ok? Agora que eu tenho também, vamos dizer que você tenha trabalhado com versões de documentos. Isso acontece muito para empresas aí que lidam com grandes contratos, propostas e tal. Então, eu vou perguntar para ele aqui, eu vou falar o seguinte, eu tenho um outro arquivo na minha máquina aqui, né? Pode ser no meu Drive, SharePoint, não importa. Eu vou colocar aqui para ele fazer uma comparação, tá? Compare esta versão desse documento com a versão anterior e destaque para mim as mudanças. Então, vou pegar aqui um outro documento de locação na versão 2, tá? Então, vou pegar e vou arrastar aqui para o meu prompt, para o meu comando aqui, já subi aqui o arquivo e estou trazendo aqui o meu comando, tá ok? Que é para ele comparar. Vocês vão perceber que ele está fazendo análise aqui do meu documento 1 e a análise do documento 2. E aí ele está analisando aqui, ó. Então, na versão anterior que eu tenho, ok? E na nova versão, ele está me dando o que eu tenho na primeira versão e o que eu tenho na segunda versão, ok? E mesmo assim, aquela questão de refinamento, né? Eu posso trabalhar aqui para ele poder destacar, enfim, ó, destaque das mudanças, objeto da alocação, duração do contrato, valor das formas de pagamento e tudo mais. Liste todas as diferenças em formato tabela, resuma as principais alterações de uma frase. Então, eu posso ir aprimorando todos esses meus comandos, tá? E ele vai aperfeiçoando aquilo que eu desejo, ok? Novamente aqui, se vocês tiverem algumas perguntas, tá, mais específicas aí, podem trabalhar com o chat aqui, perguntando que depois a gente vai programar
o momento das respostas aqui. Então, eu estou dando comandos utilizando o meu Copilot M365 dentro do Word e trazendo aqui uma comparação em forma de tabela aqui, né? O que deu na versão 1, na versão 2 e assim por diante. Cláusulas 1, 2 e na sequência. Ok? Então, aqui de novo, né? A gente está trabalhando com uma ferramenta dentro do próprio documento que eu tenho aqui em contexto, né? Trazendo já como um contexto e fazendo perguntas para dentro desse documento, tá? Isso estamos falando do Microsoft Word, tá? Da mesma forma, eu tenho um exemplo aqui de um documento para trabalhar no Excel. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma planilha financeira, ok? E que traz aqui algumas informações de vendas, de faturamentos, como margem bruta, o preço de venda, o valor total da venda, enfim. E eu também habilitei aqui meu Copilot, ele já abriu aqui com algumas sugestões. Por quê? Ele já compreendeu, pela inteligência dele, ele já compreendeu os meus dados, tá? Então eu posso sugerir uma coluna de forma, resumir os dados usando tabela dinâmica ou gráficos. Então, poderia aqui estar resumindo os dados fazendo uma tabela dinâmica. Então, tudo bem que é relativamente simples a gente fazer uma tabela dinâmica, mas eu posso fazer aqui com um clique, né? E trabalhar com esse clique aqui, ele já pegou todo o meu range, né? Meus limites de da tabela que eu, por padrão aqui, já analisou aqui uma tabela dinâmica e ele vai me dar o resumo. E aqui eu posso justamente entrar aqui na discrepante quantas fórmulas, obtenha resultados mais profundos usando o modelo de análise avançada. Então, ele vai aprimorar aqui a inserção e análise desses dados, e eu posso justamente ir colocando aqui novas informações, né? Novos prompts, ajustando os meus caminhos aqui, os meus comandos. Por exemplo, me tire aqui os principais indicadores dessa planilha, né? Então, crie um gráfico, por exemplo, crie um gráfico com os principais insights da planilha, ok? Então, ele vai trabalhar aqui, inclusive, com os motores da inteligência que ele tem, que são os motores que ele pode abrir até mesmo conexões e modelagens em Python, que abre bibliotecas pandas, né, que entra nesse nível de programação, de modelagem, que às vezes você e eu aqui não precisaríamos saber disso, né? E não saberíamos fazer isso aí de forma prática. E ele está colocando aqui um novo gráfico, criou uma planilha aqui para mim, com a planilha dinâmica, né, com a tabela dinâmica e com um determinado gráfico, tá? Então, ele pode também, obtenha resultados mais profundos usando uma análise avançada. Eu posso colocar aqui, crie todos os gráficos possíveis para essa minha análise, para essa minha informação, ok? Da mesma forma como a gente tem aqui essa funcionalidade dentro do Excel, a gente pode também utilizar lá na web, como a gente estava trabalhando, ok? Utilizando um agente, tá? Que é o analista. Então, eu tenho possibilidade de utilizar dentro do Copilot M365 um agente Copilot com uma inteligência maior para executar análise de dados, com uma potência maior, né? Com uma experiência maior nesse cara aqui, tá? Então, eu tenho um analista. Então, quais são alguns insights rápidos sobre os dados de um arquivo carregado? Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar dentro da própria ferramenta, quanto na parte da web, dentro da minha companhia, dentro das informações sigilosas da minha companhia, tá? Então, ao mesmo tempo, eu vou pegar esse arquivo e colocá-lo aqui também, tá? Então, subindo esse arquivo aqui, ele vai estar utilizando motores, que são praticamente os mesmos motores. A diferença é que eu estaria mudando aqui um pouco o contexto, tá ok? Então, lá dentro do Excel, eu vou trabalhar com as informações e ele já pode trazer, criando uma planilha, inserindo uma nova planilha e tudo mais. E aqui eu estou trabalhando na web. Perceba que ele está fazendo aqui toda a análise de codificação, executando modelagens, fazendo análises mais aprofundadas do meu documento, né? E trazendo aqui informações de recálculo em cima dessa minha pergunta de insights rápidos, ok? Então, o resultado disso daqui, ele vai me trazer
logo na sequência, algum tempo depois, mas ele me traz aqui as análises que ele fez aqui em forma de texto, uma visão geral dos dados, as estatísticas descritivas, ou seja, quanto tempo que a gente demoraria para poder estar trazendo esse resultado ou apresentando isso daqui, tá ok? Então ele já está trazendo naquela minha planilha que você pode estar exportando do teu sistema atual de gestão, o ERP, seja ele qual for, de qual sistema for, e subindo aqui para poder fazer uma análise direto. Ah, isso elimina a possibilidade de trabalhar com Power BI, alguma coisa assim? Não, de forma alguma. A outra ferramenta vai te dar mais uma personalização. Aqui ele vai te dar insight rápido para você ir para uma reunião daqui 15 minutos e você conversar sobre isso daqui com ele, tá? Então, eu poderia até complementar aqui dizendo, ok, preciso preparar esses dados para uma reunião, cria um arquivo em PowerPoint para mim, tá? Então, isso daqui para ganhar tempo, a gente já entra na questão do próprio PowerPoint, que eu fiz aqui, rodando a apresentação do PowerPoint, um prompt aqui voltado para aquela análise de uma corrida entre as maiores empresas de tecnologias do mundo na área de inteligência artificial. Então, ele gerou aqui para mim uma corrida global pela IA entre Google, Microsoft, Meta e poderia ter outras aqui, tá? Os investimentos bilionários, a expansão, estratégia, a inovação que a gente tem, resultados desses impactos, o que vem pela frente. E aí eu pedi para ele criar uma apresentação e eu apliquei aqui também essa apresentação. Está aqui, tá? Eu exportei simplesmente aplicando um template, a corrida das gigantes na tecnologia, e ele foi me dando aqui as informações inseridas nesse meu modelo, e aí eu trouxe aqui de forma bem rápida, tá? Obviamente daria para você trabalhar com o template da empresa e tudo mais, ok, sem problemas, e eu gerei aqui essa informação através do Copilot com o PowerPoint, ok? Então, de uma certa forma, eu quero encerrar aqui com vocês nesse momento. Alguma pergunta específica, pessoal? Eu sei que é bastante coisa, Nós bastante temos, informação, nós talvez eu sei. temos, nós Ok. temos algumas perguntas, sim, mas a gente vai, como o tempo está um pouquinho apertado, a gente vai respondendo aqui pelo chat alguma coisa. Teve uma também que Legal. é a questão de exemplo de uso do Copilot no Power BI, mas a princípio eu acho que a gente não tinha preparado nada para demonstrar, né, Rogério? Mas a Mas é gente possível também. é Ele tem, possível, né? Até tem sim. bastante recursos do Copilot dentro do Power BI também, né, pessoal? Ele vai Mais ser um uma. auxílio, assim como é para o Word, como Excel e PowerPoint, dentro do Power BI, utilizando o M365 Copilot. Ele vai ser um grande auxiliador nas construções de funções mais complexas, análises e modelos também. Tá Isso, ok? mas aí a gente pode ir respondendo aqui, dando alguns materiais, Sim. algumas informações adicionais também para o pessoal que está perguntando. Eu vou passar Vamos a lá. palavra aí para o Hernani, que vai Hernani, entrar também com a outra parte da demonstração para vocês também. Valeu, obrigado, Rogério. Obrigado, Leandro. valeu. Vamos lá. Valeu. Eu vou também aqui passar, ver se a gente sobra um tempinho ali para passar aqui depois pelas perguntas também. Mas vamos lá. Então, pessoal, a ideia aqui agora é falar com vocês um pouco dessa questão do Copilot para a área de negócios, tá? Então, assim, o que o Copilot como assistente pode me ajudar pensando em aplicações de negócios? Então, eu começo aqui com vocês com o Outlook, tá? Então, assim, acho que quase 100% das pessoas utilizam o Outlook, né? E o Outlook é uma ferramenta que a gente tem esse trabalho diário, dia a dia, utilizando. E qual que é a vantagem aqui quando a gente fala do uso do Outlook, por exemplo, se eu quiser integrar com uma ferramenta de CRM, por exemplo, com o Dynamics ou o próprio Salesforce, tá? Como o Leandro comentou ali. Então, hoje, eu consigo integrar a ferramenta de CRM junto com o Outlook para que eu não precise ficar navegando ou mudando de tela para poder fazer algum tipo de consulta ou mesmo sincronizar um e-mail que eu quero que ele fique registrado numa oportunidade, fazer um resumo, entender sobre aquela oportunidade. Então eu não preciso ficar fazendo essas navegações, tá? Então a partir do momento que eu coloco o Copilot aqui, ó, vou até abrir aqui para vocês aqui, ó, Copilot for Sales, Copilot for Service. Então vou abrir aqui para vocês o Copilot for Sales. Aqui no Copilot for Sales, então, assim, aquele e-mail. Então, esse e-mail aqui, vocês podem ver aqui, ele está sendo sincronizado com o Dynamics. Ele tem aqui uma certa thread, né, de e-mails que foram, de mensagens que foram trocadas. E aí, o que o Copilot for Sales me ajuda aqui
no meu dia a dia? Primeiro, ele me faz aqui principais informações relacionadas a esses e-mails, tá? Então ele me fala que o Hernani recebeu uma proposta de investimento no fundo de DI. Então isso aqui é um outro cenário, tá? De uma apresentação que foi feita, que a gente estava falando sobre essa questão de financeiro. Então ele me traz aqui todo um thread do que aconteceu dentro desses e-mails, tá? Hernani demonstrou interesse, solicitou mais informações sobre o fundo, então era uma troca, né? Era eu aqui como cliente e tinha ali a empresa de serviços financeiros me atendendo. Então ele já me traz aqui uma visão. Se eu quiser criar um rascunho de um e-mail, eu consigo já apertar aqui e o Copilot me ajuda. Vocês já devem ter visto aí também, quem já utiliza também, ele ajuda ali a você criar um e-mail rapidamente. Você dá uma visão ou usa algum prompt ali, ele já te ajuda a responder esse e-mail. Mas pensando aqui mais da parte do CRM também, o que nós temos? Então, assim, ele já me identifica, por quê? Porque esse e-mail, ele está sendo sincronizado com uma oportunidade minha lá dentro do Dynamics. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, ele já pega esse e-mail e já me traz qual oportunidade que ele está integrado e informações relacionadas, tá? Então, aqui é o contato para essa oportunidade de Hernani, que também é cliente potencial, a receita estimada da oportunidade relacionada a R$ 5.000, quer dizer, como que eu ia saber disso só pelos meus e-mails? Então, aqui eu já tenho essa informação que está vindo do meu CRM, tá? A data estimada de fechamento, a classificação dessa oportunidade é interessado e o tópico relacionado. Então, assim, ele me traz algumas informações relacionadas a essa oportunidade, um resumo, a conexão, então, como eu havia dito, essa oportunidade está conectada lá, esses e-mails estão conectados a uma oportunidade, os contatos relacionados, né? Então, aqui eu era um cliente, Hernani, da Alfa, e aqui a oportunidade, tá? Contas, então ele já vai me trazendo diversas informações. Por exemplo, aqui na oportunidade, vou selecionar aqui, o que ele me faz? Ele me abre a oportunidade, tá? Então, data estimada, receita, pô, bacana. Mas eu estou vendo aqui que a data estimada de fechamento foi mês passado, né? E por algum motivo essa transação não foi ainda fechada e tudo mais, então eu posso vir aqui, que eu estou conversando ali com o cliente, e posso editar o registro. Tá? Olha que bacana. Eu não preciso ir lá no CRM para fazer isso, eu posso fazer daqui mesmo. Então eu posso vir aqui e faço uma atualização dessa data. Vamos dizer que agora, não, mas eu conversei com o cliente, eu vou fechar agora no final desse mês, 29/8. Tá? Se quiser uma mudança na receita estimada, consigo fazer uma edição aqui também. Então, daqui eu já faço essa atualização e ele já está atualizando lá no meu Dynamics. Então, o que eu queria trazer para vocês é essa agilidade que a gente pode ter no dia a dia, né? Porque hoje, né, como vocês podem perceber, parece que cada vez mais o ano vai passando mais rápido e as coisas vão acontecendo mais rápido. Então, essa agilidade, ela também tem que ser, ela tem que estar no nosso dia a dia. Então, isso é das funcionalidades aqui quando a gente trabalha com o Copilot for Sales, tá? Um outro ponto legal aqui é que você pode abrir uma equipe no Teams, por exemplo, para tratar sobre essa oportunidade. Aí eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco também, o funcionamento. Então, você já integra isso no Teams, se você tiver uma equipe, propostas, você já trabalha isso dentro de um grupo do Teams ali, e essas informações já ficam ali atualizadas, e você pode, por exemplo, fazer uma reunião, gravar uma reunião e já ter aquela reunião gravada. Então ele já faz uma integração com o Teams aqui também, tá? Então bacana, fiz aqui a atualização da oportunidade. Então vocês podem ver que eu tenho aqui todo o acesso. Se eu quisesse acessar a conta, ver informações sobre a conta. Então assim, e esses dados que estão aqui, esses campos eles são editáveis, tá? Eu posso trocar, por exemplo, eu queria colocar outros campos aqui relacionados, por exemplo, que se você o tipo de cliente, né? Às vezes alguém trabalha ali com um cliente, gold, prata, ouro, bronze. Eu queria trazer isso para poder verificar aqui também. É possível, tá? A gente pode editar ali e determinar quais campos você quer visualizar aqui dentro do Copilot for Sales. Bacana? Então, essa é a visão, né, do Copilot for Sales, e aqui eu mostrei para vocês dentro do Dynamics, como eu comentei, ele também funciona também dentro do Salesforce. Tá? Então, como eu havia dito para vocês, eu havia feito uma atualização nessa proposta. Então, vocês podem ver que ele ainda está com uma data 31/7. Eu vou pedir aqui para atualizar essa oportunidade.
carregando aqui. E aí vocês podem ver que a oportunidade que eu estava, né, o tracking aqui, os e-mails que foram trocados. Então, aqueles e-mails que vocês estavam vendo no Outlook, eles estão sincronizados aqui, né? Ah, eu consigo enviar e-mail aqui por dentro do Dynamics? Sim, eu também consigo criar um e-mail aqui, enviar aqui por dentro, que ele também já vai fazer esse sincronismo, tá? Ó, tá aqui, ó. Data estimada, que nós atualizamos lá no Outlook, 29/8, né? Então, isso no dia a dia é de grande ajuda, né? Então você não precisa ficar navegando em outras ferramentas, você está ali rapidamente já consegue fazer o que você precisa. Então isso é uma das vantagens do Copilot for Sales. Outra vantagem é quando eu comentei com vocês sobre o Teams. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma gravação que eu fiz de uma outra proposta e eu queria mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui uma reunião do Teams, tá? Sincronizada aqui com essa empresa chamada Grupo RA Oficinas. Essa gravação aconteceu ontem com um cliente e ele já me traz aqui um resumo, tá? Por quê? Porque nessa gravação ali no Teams, quando eu estava conversando com o cliente, eu pedi para gravar a transcrição, né? A transcrição e gravação. Então, o que ele fez? Ao final da reunião, ele já me gerou um resumo da reunião, né? Então, aqui no caso era o Jorge, apresentou a empresa para o Ricardo, então o Jorge era da empresa, o Ricardo é um cliente, e aí ele fala aqui, né? O Ricardo questionou sobre a capacidade da máquina, que foi de uma proposta que ele recebeu. Jorge garantiu que a máquina suporta até 50% de crescimento e ofereceu suporte completo. Então, assim, ele traz um resumo muito bacana, tá? E a gente usa no dia a dia isso. Eu estou trazendo para vocês aqui, mas também nós somos usuários, porque isso também, por exemplo, se alguém da minha equipe queira saber o que aconteceu nessa reunião, ele tem essas informações aqui gravadas também, tá? Aí tem aqui a questão do acompanhamento, então ele vai pegando ali alguns insights, né? Ricardo deve analisar proposta atualizada que Jorge enviará e encaminhará para a sua diretoria, porque ele pediu aqui um desconto e o Jorge já falou para ele, né? Propôs 10% de desconto para um contrato de 2 anos, então ele vai fazer a atualização desse contrato para enviar para o Ricardo, que vai passar pela sua diretoria, tá? Então isso tudo aconteceu dentro de uma gravação ali do Teams. Aí um outro ponto que eu queria mostrar aqui para vocês. Deixa eu só puxar aqui que a barra fica no... desculpa, caiu o compartilhamento. Compartilha aqui de novo. Puxar a barra que às vezes ela atrapalha aqui. Então, relacionado a essa própria reunião, a gente tem mais alguns insights que a gente pode obter, tá? E esses insights também eles estão relacionados à licença do Copilot for Sales. Então, só para a gente seguir aqui. Deu uma travadinha, só rapidinho aqui. Vixe, o que eu fiz aqui? Não sei. Peraí, pessoal. Eu não sei o que eu fiz aqui, vou compartilhar de novo. Acho que sem querer você liberou os acessos ali. Aí todo mundo começou a interagir com você. Agora retomou. Agora está carregando aqui. Então, vocês vão perceber que a reunião do Teams ela também traz alguns outros insights através do Copilot. Tá? Só ele carregar, eu já mostro aqui para vocês. O que nos ajuda também no nosso dia a dia. Vocês vão ver ali que tem uma questão de... Peraí, ele carregou... Vou abrir aqui a recapitulação, porque ele já estava ali, mas ele carregou outra página. Então, vocês vão perceber que ele vai trazer também uma questão de ações que a gente pode tomar, porque eu estou utilizando o Teams aqui junto com o Copilot, eu estou utilizando integrado ao Dynamics, tá? Então, vocês podem ver aqui que interessante. Então, durante a reunião, ele foi pegando esses insights e me trouxe algumas ações. Por exemplo, aqui, fazer um rascunho do resumo da reunião para enviar por e-mail. Então, eu posso selecionar aqui, criar um rascunho, e aí ele já vai usar a parte ali da inteligência para que eu já consiga enviar um e-mail para o pessoal que participou. Aqui que ele entendeu, quando ele falou ali que o cliente pediu a proposta atualizada. Então, ele falou, Ricardo deve analisar a proposta atualizada que Jorge enviará e encaminhará para a sua diretoria para atualização. Se eu quiser criar uma tarefa, por exemplo, de follow-up, eu consigo aqui selecionar.
Jorge deve atualizar a proposta com desconto negociado e enviá-la para Ricardo. Então, sim, se eu sou o Jorge aqui, no caso, eu posso vir aqui e criar uma tarefa, né? Então, aqui ele já vai se integrar, ó. Aqui é uma tarefa, tá? Eu posso criar aqui, follow up, e aí ele já me traz aqui do que se relaciona, tá? E aí eu dou um criar aqui, ele vai me criar lá dentro do Dynamics, tá? Outros insights que ele me traz, por exemplo, palavras-chave que foram faladas, tá? Por exemplo, aqui, ó, Contoso é um concorrente, ele já identificou aqui para mim. Outras questões, análise de sentimento. Então, ele, durante a reunião, ele faz também uma análise de sentimento. Então, ele está me dizendo que em 85% do momento da reunião, a análise de sentimento foi positiva. Teve um momento ali que teve um pouco mais análise negativa. E ele fala aqui, tá? A reunião apresenta um tom predominante positivo, com um diálogo construtivo entre Jorge e o cliente Ricardo. O Ricardo expressa dúvidas legítimas sobre a adequação. Então, assim, é um resumo bem bacana aqui, né? Tom positivo, o início da reunião é cordial e positivo com Jorge. A parte negativa aqui só foi uma questão, né? Ricardo expressa dúvidas e preocupações sobre a capacidade da máquina de atender ao crescimento, que foi o Ricardo já informando para ele que ele já provisionou uma máquina com um aumento até 50% da capacidade deles, tá? Então, assim, esses insights todos você consegue obter através de uma única reunião, né? Então, assim, é algo bem rico que a gente pode trabalhar. Legal? Então, essa é um pouco da visão que eu queria trazer para vocês do uso do Copilot for Sales. Agora eu vou entrar um pouco aqui dentro do nosso Copilot In, tá? O Copilot In, que é o Copilot que nós temos dentro do Dynamics. Então, para quem utiliza o Dynamics na versão Enterprise, você tem o Copilot disponível para você também poder te ajudar no seu dia a dia. Tá? Então, abrindo aqui, pedindo para conectar aqui de novo. Então, o Copilot, a ideia aqui dentro do Dynamics é que você possa trabalhar e ele possa te ajudar aqui no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho alguns prompts prontos, é possível criar novos prompts, tá? Eu vi que acho que tinha até uma pergunta aqui, nossa, perguntando, eu consigo criar novos prompts para ser sugerido? Sim, é possível gerar novos prompts também, tá? Para entrar aqui para sugestão dos usuários. Então, vou pegar aqui o que foi atribuído a mim recentemente. Então, ele já me traz aqui, ó, não há registro atribuído a você nos últimos 15 dias. Ok. O que há de novo com os meus registros de vendas? Vamos ver se eu tenho alguma informação. Pô, legal, ele já me traz aqui, ó, atualização de oportunidade. Data estimada de fechamento foi atualizado para o dia 22/8, então ele traz uma oportunidade minha, que é essa oportunidade que eu mostrei aqui no Teams, tá? Não é aquela oportunidade que eu mostrei anteriormente, aqui já é um outro ambiente, então ele me traz aqui essa atualização, ele traz aqui uma atualização também de uma conta que foi acontecer, ó, atualização da cidade para São Paulo, então ele já me traz algumas informações aqui, e aí quanto mais você, claro, vai utilizando, mais dados você já vai gerando, mais informações, né, ele vai te trazendo aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou pedir mostrar minhas oportunidades abertas, tá? Legal. Então, vou pedir aqui para ele dar uma olhada para mim. Aí eu já vou até trazer aqui para nós. Então, ele já me trouxe aqui, eu já vim aqui. Então, minhas oportunidades. Então, essas aqui são as oportunidades. Uma delas é até essa do equipamento aqui, que a gente estava falando, de sondagem. Eu posso pedir para visualizar essa proposta. Então, assim, a ideia é que o Copilot pode ir me ajudando no meu dia a dia, tá? Aqui é uma das funções do Copilot. Essa versão aqui está em preview, tá? Então ela vai estar liberada, acho que já agora na próxima Wave da Microsoft, que é em setembro, já vai liberar. Então você já consegue fazer algumas interações aqui. Outras funcionalidades que nós temos utilizando o Copilot dentro do Dynamics. Por exemplo, aqui dentro dessa oportunidade, onde foi conversado e gerado ali essas diversas comunicações, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, na minha linha do tempo, que ele já vai resumir aqui, o que está acontecendo dentro dessa oportunidade, né? Então, ele traz uma linha do tempo aqui de uma forma decrescente. Então, Jorge enviou a proposta inicial, na verdade, crescente. O Jorge enviou a proposta inicial por e-mail, incluindo o diretor, lá atrás, tá? Ricardo solicitou envio da proposta de equipamento de sondagem. Jorge apresentou a proposta com desconto, que é o que eu apresentei para vocês ali no Copilot for Sales, para o contrato de 2 anos, garantindo o suporte completo e capacidade da máquina para até 50% de crescimento. Então, assim,
Imagina, né, que você está ali trabalhando, você tem diversas oportunidades, diversas atividades durante o dia. Se você vai retomar essa oportunidade daqui a alguns dias, já passou, né? Quanta coisa você já não trabalhou, já não fez ali. Então, você poder entrar aqui e ver um resumo do que está acontecendo, por exemplo, antes de ligar para esse cliente, é algo bem bacana, algo bem rico, né? Então, que você consegue obter através aqui do Dynamics e fazendo essa leitura da linha do tempo, tá? Um outro situação que eu gostaria de mostrar para vocês aqui também, utilizando o Dynamics, é a questão... Dando sign toda hora aqui. Vamos lá. É a questão dentro de uma conta. Então, assim, ó, dentro da conta aqui do grupo RA Oficinas. Aí eu posso vir aqui e pedir para ele um resumo da conta, tá? Então ele me traz ó, resumo da RA Oficinas, receita anual do cliente, número de funcionários, quem que é o meu contato lá dentro, oportunidades que eu tenho relacionada. Então o Dynamics já me traz aqui as oportunidades que eu tenho relacionada. E dentro da própria conta, eu posso até ter um resumo maior relacionado a essa conta, porque eu posso ter mais de uma oportunidade relacionada, tá? Aqui está em inglês porque, na verdade, o que acontece? Esse ambiente que eu estou aqui, ele está em inglês, mas ele também tem a parte de language em português. Então, essa parte aqui ainda puxou no inglês, tá? Ele está nesse ambiente na linguagem do inglês. Mas aí você consegue transformar isso para português quando você muda a linguagem tranquilamente. Tá? Então, e uma outra conta que eu quis trazer para vocês, essa aqui vocês podem ver que já está até em português, essa aqui ela tinha mais dados, então ela tinha, esse cliente, ele tinha mais trocas, então vocês podem ver aqui do lado que no resumo da conta, ele já me traz mais informações. Além da receita, funcionário, país, ele me traz aqui ó, informações interessantes, por exemplo, nós fechamos oportunidades equivalentes a 427 mil desde do mês 7 de 2024. Então, ele já está me fazendo uma conta de oportunidades ganhas que eu tive nesse cliente e me trazendo esse número. Né? Nossa última oportunidade com êxito, dentro da Alpine Sky House, foi a venda aqui de 25 máquinas de expresso, que valia R$178 mil. Nós fechamos 2 oportunidades com êxito. Então, assim, ele já me traz um resumo, vocês podem ver aqui que é um resumo bem extenso, relacionado ao Piniscar. Por quê? Porque eu tenho uma troca maior e ele vai me trazendo essas informações que, na verdade, também são muito interessantes, né? Se eu precisar, quanto eu já fechei para esse cliente? Eu teria que entrar, vendo a minha oportunidade, ou entrar em algum outro sistema para visualizar isso. Aqui ele já me traz essa informação. Além de ele puxar também que eu tenho mais outras 3 oportunidades trabalhando junto com esse cliente. Eu tenho uma ocorrência aqui relacionada, tá? Essa ocorrência ele está me trazendo por quê? Porque aqui eu também estou usando o Dynamics Customer Service, então ele já reconhece e me traz, tá? Por exemplo, eu não uso Customer Service, eu uso uma outra plataforma. Se ela estiver integrada, a gente consegue fazer com que também o Dynamics, o Copilot, faça essa leitura e traga esse resumo aqui para você também, tá? E só rapidinho aqui que eu queria trazer também, que é bem interessante. Dá para estender em Copilot In? É possível, eu vi que tinha essa pergunta também, tá? É possível, a gente tem trabalhado com alguns clientes, por exemplo, que utilizam o SAP como ERP e querem fazer alguma consulta no SAP. Então, a gente faz essa integração com o SAP e ele consegue, por exemplo, vir aqui e perguntar referente a como está a produção de determinado equipamento, como está o meu estoque de X produto. E como que ele faz isso? Ele vai lá no SAP, existe um conector para isso, né? Pode ser um conector, se não tiver um conector, pode construir ali uma API que faz essa consulta e traz, tá? Existe um custo aqui para fazer a extensão? Sim, né? Essas funcionalidades que eu mostrei para vocês aqui não tem custo, está dentro da licença do Copilot. Essa extensão, sim, aí tem o licenciamento do Copilot Studio para fazer, tá? Vou passar aqui que a gente também está com um tempo mais curto, mas agora vou mostrar um pouquinho para vocês da questão do chat, tá? Então, do Copilot Studio. Então, o que a gente falou aqui? Eu falei para vocês do Copilot do Sales ali, trabalhando com Outlook, com Teams, o Copilot que dentro da plataforma do Dynamics, e ali no Sales também a gente pode utilizar a questão do Salesforce, como eu comentei com você. E agora eu quero mostrar um agente, tá? Então, eu vou mostrar aqui a utilização de um agente. Então, eu tenho aqui, publiquei um agente de RH, tá? Eu tenho aqui um agente, esse agente é um agente interno que foi publicado aqui dentro do Teams. Para
que ele traga informações ali, se a pessoa tiver, né, eu queria saber informações de dentro da empresa, por exemplo, dúvidas, esclarecimentos. Então, esse chat, ele está aqui para ajudar nesse sentido. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, quais benefícios oferecidos pela empresa, tá? Então, esse agente foi construído no Copilot Studio e publicado aqui dentro do Teams, tá? Claro que essa publicação, ela está utilizando aqui, como que eu faço aqui para utilizar? Ele autentica via AD, então ele já reconhece, e aí você também pode dizer para quem que você vai disponibilizar esse bot, tá? No caso aqui, estou disponibilizando para todos os funcionários dentro da organização. E aí ele me trouxe, os benefícios oferecidos pela empresa variam conforme o cargo, localização e tempo de empresa. O cargo de analista, ele tem esses benefícios, de gerente tem outros benefícios aqui. Para quem trabalha em São Paulo, né, localização São Paulo, vale transporte, tempo de empresa com mais de 2 anos, tem dias de folga extra, upgrade, pô, legal. E aí, se eu quiser também falar, como que eu faço reembolso, né, que é uma coisa também bem comum. Ele vai me trazer aqui. Como que ele está fazendo isso, tá? Eu estou utilizando uma fonte de dados de conhecimento. Então, eu subi um documento. Esse documento pode estar no SharePoint, pode estar no OneDrive. Você pode subir diretamente, dependendo dos documentos, dentro do próprio Copilot Studio. Então, eu subi esse documento e aqui eu estou usando a parte de Generative AI para fazer essas perguntas, tá? Então, ó, ele me trouxe aqui, acesse o portal do RH, envia o documento e ele passa um passo a passo de como que isso funciona, tá? Então, um agente de RH de benefícios integrado dentro do Teams. Dá para fazer outras funcionalidades? Daria para fazer esse processo aqui? Sim, é tudo uma questão de arquitetura e desenvolvimento, tá? Mas o que eu quis trazer para vocês aqui hoje, essa coisa mais, né, de como que eu posso utilizar um bot ali rapidamente para ajudar no meu dia a dia. Em vez de abrir um chamado, a pessoa ter que ligar na área do RH, ou mandar e-mail, ele já tem um bot aqui que pode ajudá-lo a tirar essas dúvidas e esclarecimentos. Legal? Eu também tenho um outro bot aqui, rapidinho, eu sei que nosso tempo está estourando, mas eu tenho um outro bot aqui que eu queria apresentar para vocês também, que é bem interessante. Então, esse outro aqui, ele se chama Alfred, tá? Então, o Alfred, aqui vocês vão ver, lá eu estava com o idioma em português. Aqui, o Alfred, ele está no idioma inglês, mas eu posso fazer perguntas para o Alfred em português e ele entende, tá? Aqui, na verdade, não está habilitado, esse bot ele foi construído, né, ele foi desenvolvido com base em inglês, dá para adicionar o idioma em português, mas no caso aqui ele só está em inglês. Mas eu posso fazer pergunta em português e ele vai entender, tá? E aqui ele fala que ele está usando a parte de AI para responder algumas dessas perguntas. Então, né, como eu posso te ajudar? Então, eu vou dizer aqui para ele que estou com problemas no meu notebook. Estou com problemas no meu notebook. Legal. Então, tá. Aí ele até fala, né? Desculpe pela inconveniência, estou aqui para te ajudar. Por favor, me diga o seu nome e qual que é o problema e me detalhe um pouco mais do que está acontecendo. Então, eu vou dar uns nomes aqui, vou dizer que sou a Sandra e vou informar aqui. Meu notebook está muito lento. Vou exagerar um pouquinho, né? Está horrível. A pessoa tá brava, tá nervosa ali, então já escreve aqui a mais. Então, legal. Então, vou colocar aqui. E aí, o objetivo aqui é o Alfred vai entender, e o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar para mim um chamado, tá? Então, ele vai gerar um chamado lá dentro do meu Dynamics, e aí, ao contrário do que eu havia mostrado para vocês ali das respostas automáticas, né, que ele vai respondendo, aqui, por exemplo, podia ser assim, se ele não encontrar uma resposta, ele vai me abrir um chamado, mas no caso aqui, eu já estou abrindo um chamado direto, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, ele já me trouxe aqui, ó, Sandra, um agente entrará em contato com você e foi aberto um ticket relacionado, tá? Vou mostrar para vocês aqui o ticket. Então, aqui eu vou entrar na ocorrência. Então, o que nós fizemos aqui? Uma integração, vou dar um refresh aqui, uma integração com o Copilot para a área de atendimento, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, notebook está muito lento, está horrível. Acabei de abrir aqui com vocês, tá?
posso abrir aqui o chamado, aí esse chamado agora ele corre por dentro da plataforma. Então, né, por exemplo, aqui tem um SLA de atendimento, então ele já ativa aqui o SLA, ele já traz ali, né, ele já identificou aqui a Sandra, e ele já me traz aqui algumas informações. Ele me traz o caso, então o que eu escrevi aqui ele já me deu como um tópico. E aí um outro fato interessante que eu queria apresentar aqui para vocês antes da gente fechar, é aqui dentro do Copilot também, dentro de uma outra interface de atendimento chamado Copilot Workspace. E por que eu queria mostrar aqui para vocês que é interessante? Deixa eu só carregar aqui. Aqui ele também vai me trazer, deixa eu pegar os ativos, os casos ativos. Aqui, ó, é o mesmo, tá? É o mesmo, lá era uma interface, aqui é a outra. Então, eu vou trazer aqui. E aqui, o que é interessante é que dentro do Copilot, e aqui a gente está falando do Copilot In, tá? Então, o que ele está me trazendo aqui? Ele está me trazendo, vocês podem ver, análise de sentimento. Então, o que ele fez aqui no Copilot do Customer Service In? Ele faz análise de sentimento. O que ele pegou? Ele pegou a descrição do que foi feito, do tópico, e ele me traz uma análise de sentimento já dentro da plataforma, dizendo que, né, alguma coisa ali não está legal, e se for o caso, poderia até disparar ali algum gatilho também relacionado além do próprio SLA. Tá? E um outro fato interessante que é, ele entendeu aqui, relacionado ao tópico, que ele tem uma base aqui que ele pode me ajudar para atender esse cliente. Tá? Então, é algo que a gente pode ir desenvolvendo. Tá? Então, eu quis trazer aqui para vocês para mostrar um pouco mais. Então, assim, a gente teve ali o Copilot Studio para a área de RH e teve um Copilot aqui integrado para você poder também fazer consultas e, por exemplo, integrar com uma plataforma como Dynamics ou outra plataforma que você tenha para fazer alguma ação também. Por exemplo, aqui abrir um atendimento. Legal? É isso, pessoal. A gente tem aqui alguns minutos. Vou abrir aqui, vou devolver aqui para o Leandro. Leandro, devolvo aqui para ti. Nani, nosso tempo realmente voou, né? Foi curto. Agradeço demais aí. Acho que tem algumas perguntas bem legais aí. O pessoal está colaborando bastante. Espero que vocês tenham gostado bastante até aqui. Eu queria deixar só um recado final ainda. Vocês podem ainda botar aqui, provavelmente não vai sobrar tempo para o final, pessoal. Quem tiver dúvidas, vai colocando aqui no chat, que a gente vai dar um jeito de responder e enviar para vocês. Mas eu vou deixar também aqui outro link, que é para quem ficou até o final, que é a biblioteca de cenários, que a Microsoft compartilha com vários cenários de agentes, né, por funções. Então, a gente tem uma série de agentes aqui que a Microsoft vem lançando, com recursos para que vocês consigam já implantar também, usando um Copilot, Copilot Studio, e assim por diante, todas as sopinhas de letra que a gente falou aqui de Copilots. Tem por indústria, também por segmentos. Então, é uma biblioteca de cenários bem interessante que a Microsoft vem trazendo, né, e agregando cada vez mais aqui, crescendo novos agentes, tá? Então, às vezes, a questão de ideias, de sugestões, podem partir, né, do modelo aí, semi-pronto para implantar dentro da sua companhia, tá? E aí, por onde começar, basicamente, né, Alpha People está aqui para ajudar vocês, né? Então, seja para usar a IA que está pronta, seja a IA que a gente vai fazer um nível de trabalho de low-code, no-code, para criar ali um Copilot Studio, né? Vocês viram que tem várias perguntas, poxa, posso estender do Dynamics, posso criar um conectado no SharePoint, numa lista? Pode, né? Mas aí existe justamente essas questões do que a gente precisa, né? O que a gente consegue fazer com o Copilot Free, o que a gente consegue fazer com o Copilot 365 pago, o que a gente consegue fazer com o Copilot In dentro das aplicações, o Copilot For, né? E aí sempre o Copilot Studio como a nossa ferramenta justamente que vai nos permitir, né, fazer todos os tipos de extensões. Então a gente está aqui para ajudar vocês até chegar num cenário mais avançado lá do uso do Azure Foundry, né, agora, né, onde tem os recursos de OpenAI também. Então, a Alpha está aqui para ajudar você toda nessa caminhada, seja para fazer uma visão, para fazer um workshop, né, fazer um Copilot na Day, para fazer algum tipo de evangelização do Copilot Chat dentro da companhia, primeiro para o pessoal parar de usar o Chat GPT. Então, a gente tem várias iniciativas, dependendo da maturidade e o momento de cada uma das companhias, que a gente vem realizando nessa parte de IA. Né? Então, a gente está aqui para fazer, a gente tem projetos sobre medidas também, que são os Starting Goals de Copilots, que a gente implanta ali um primeiro MVP também com uma área. A gente pode fazer realmente um assessment mais avançado para entender do cenário específico, assim como a gente teve ali um exemplo também, né, sobre a questão de clientes inativos, por exemplo, que alguém colocou.
caramba, né? Podemos desenhar realmente esse fluxo desse processo, desse agente autônomo, né? Através de um assessment, fazer o desenho, fazer né, uma estimativa de investimentos de licenciamento também de consumo, né? Tem uma calculadora lá do Copilot Studio também para a gente fazer esses tipos de estimativas. Então, a gente também ajuda bastante, né, nesse processo de pegar pela mão e ajudar vocês. Então, a gente vem fazendo todo esse trabalho com nossos clientes, né? E o que eu comentei lá no início, né, também, que é a questão de a gente ter alguns investimentos Microsoft. Então, quem, né, tiver interesse de saber se está, vamos dizer assim, habilitado para isso, né, manifesta o interesse, a gente checa os pré-requisitos junto com a Microsoft. Já dou a dica, né, que para quem é habilitado, geralmente é porque tem algum consumo de Microsoft, né? Aí a Microsoft libera aí alguma coisa nesse sentido. Então, tem esse ano fiscal agora a Microsoft que virou em julho, foram liberados bastante investimentos voltados para a parte de Copilot, então, assim, investimentos que não são poucas horas, então dá para fazer bastante coisa, como workshop, como MVP, como uma demo, como uma POC, como um piloto, né? Então, assim, tem vários tipos de ações que a gente está fazendo com investimento pago pela Microsoft, tá? Então, manifesta seu interesse, a gente checa os requisitos, vê se está habilitado, a gente abre, pede o dinheiro para a Microsoft e depois a gente entra em contato para executar como um projeto com vocês, ok? Responda a nossa pesquisa, por favor, ela é muito importante para nós melhorar nossos eventos. Espero realmente que vocês tenham gostado bastante e tenham conseguido ter essa visão, que era o objetivo desse webinar, de passar, né, um pouco dessa sopinha de letras de copilots que a gente tem aí. Tá? Então, coloquem também mais alguma dúvida aí e nos vemos nos nossos próximos webinars aí também. Quem tiver também interesse em nossos webinars que foram realizados, estamos na página no YouTube também ali, tem no LinkedIn também, nossos webinars já realizados, tem os vídeos também que vocês podem acompanhar, né, e tem outros webinars que a gente fez. Obrigado, Nani, obrigado, Rogério, obrigado, time de marketing. Valeu, obrigado a todos. E, pessoal, se a gente não respondeu ainda aqui as dúvidas que estão chegando, como encerrou o nosso tempo, a gente vai respondendo ainda também para vocês aí de forma pessoal também, tá? E depois a gente compartilha. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos aí por participação com a gente. Um grande abraço, sucesso. Obrigado, pessoal.